semanas aferimos o estado deste Conselho da Figueira da Foz, aqui na Figueira TV, com Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão. Hoje começo precisamente por Carlos Beja, porque antes de iniciarmos os assuntos, e posso desde já adiantá-los, a Figueira de Olmos, trazida aqui por Vítor Guedes, e o plano de gestão florestal para a Costa de Lavros, um assunto que propõe António Padrão, mas Carlos Beja tem antes a propor umas notas soltas. Eu gostava só de referenciar, porque parece importante, a circunstância de eu ter tido que me deslocar para os profissionais à Bolsa de Turismo de Lisboa, à Feira de Turismo, a maior feira de turismo que se faz em Portugal, e notar que a presença da Figueira na área da região centro foi uma presença bastante simpática e com um grau de demonstração da capacidade do Conselho bastante interessante. É evidente que este tipo de feiras, sobretudo as que são produzidas em Portugal, têm um pouco interesse do ponto de vista do negócio em si. É mais um ponto de encontro do que um local onde se façam muitos contratos. É evidente que fazem-se muitos contratos, sobretudo nas grandes feiras internacionais. Nós somos um país importador de turismo e não exportador, e, portanto, fazem muitos contratos na Feira de Berlim, na Feira de Londres, até na Feira de Madrid. Mas ali, como há uma montra do país, e a Figueira está bem representada, com um conjunto de produtos relacionados com as indústrias da Figueira, o que é interessante, sobretudo a área gastronómica, as conservas, o arroz, algo simpático, a puxar bastante para a nossa gastronomia, o que é interessante com as unidades hoteleiras, e, portanto, nós que tantas vezes somos críticos daquilo que, enfim, menos positivo se vai fazendo, também devemos realçar aquilo que de positivo se faz, e foi com o agrado que vi e com as pessoas com quem falei, que não são da Figueira, que acharam interessante também a presença da Figueira nesse área. Os deputados do PSD, da coligação Somos Figueira, foram, esses sim, críticos na Assembleia Municipal, na semana passada, com a discreta representação da Figueira da Foz na BTL. Mas eu permito-me discordar dessa descrição. Acho que foi eficaz, e isso aqui mede-se por eficácia. Porque eles defendem que a Figueira da Foz deve ter um pavilhão autónomo. Não, eu penso que não. Do ponto de vista do turismo, acho que a Figueira está bem integrada neste espaço. É a minha visão. Podemos discutir a forma como está organizado ou como é promovido o espaço. Essa é outra questão. Agora, a Figueira está integrada no espaço, deve manter-se nesse espaço, o que deve, na minha postura bem, é realçar dentro desse espaço aquilo que a Figueira tem de diferente em relação ao conjunto do país e em relação à oferta da região centro. E nesse aspecto, acho que foi feliz a forma como se entrelaçou um conjunto de atividades produtivas da Figueira, e que são cartazes, de alguma forma, para turísticos da Figueira, com a representação da Figueira. E então, qual é a outra nota? Outra nota era para enaltecer e referir, como exemplo, o ato benemérito do figueirense Francisco Simões, figura muito conhecida na Figueira da Foz, que doou ao município, ou isto é, doou a todos nós uma parte significativa, se não toda a sua coleção de medalhística e cartazes e um conjunto de obras de arte. Isto com uma reflexão para que muitas vezes gente da Figueira que tem coleções e peças que muitas delas se perdem, muitas delas na voragem do tempo acabam por desaparecer. Uma das formas de fazer a continuação do espólio da Figueira é de facto doá-las à cidade através do seu município. E atrevi-me até de que dentro da área de exposição e do espólio da Figueira, que seja no museu, seja na biblioteca, fossem sendo criadas áreas específicas desses doadores. Isto é, depois se houver um figueirense ilustre que quer doar a sua biblioteca, depois que doa a sua biblioteca, e ela fica referida numa sala, dizendo biblioteca, com uma placa, biblioteca gentilmente oferecida ou doada pelo figueirense Sr. Fulano de Tal, e quem diz isso diz outras obras de arte. Penso que seria muito interessante, de uma forma nós continuarmos a nossa história. Eu não queria deixar de enaltecer este gesto deste figueirense, do Francisco Simões, que é uma figura da Figueira e que doou a todos nós uma coleção que foi acumulando ao longo de tantos anos.
Se quiserem comentar este assunto, têm um minuto para fazê-lo, senão avançamos então para o próximo assunto. E então o António Padrão abdica do assunto sobre o plano de gestão florestal para a Costa de Lavos, transferindo para uma próxima edição do Estado do Conselho. Vamos então, Vítor Guedes, falar sobre a Figueira de Olmos, a empresa municipal que em 5 anos já conheceu 4 administrações. Pois sabe que isto no fundo está interligado com aquilo que nós abordámos a semana passada no passado programa, relativamente à reforma dos partidos e à forma em como eles se estruturam, e no fundo tudo isto está um pouco interligado. Ou seja, de facto nós temos que repensar o modelo que queremos para a gestão da coisa pública e para a coisa pública. E o que tem sucedido ao longo destes anos é que a gestão das empresas municipais, em particular, tem sido prémios atribuídos pelo partido que está no poder então, a quem se evidencia em apoios, nas campanhas, a quem está nas listas de candidatura e não é eleito, portanto não chega ao seu nome e não chega ao seu número a eleição, e é uma forma de premiar estas pessoas, esquecendo-se que são patrimónios geridos com dinheiros públicos, que são dinheiros dos nossos impostos. E o critério que devia ser utilizado era se quem colocamos à frente destas empresas, as colocaríamos se aquelas empresas fossem do nosso próprio património. Ou seja, a pessoa que ali colocá-la íamos se aquela empresa fosse nossa, provavelmente não seriam colocados. Logo, não serão as pessoas indicadas. E isto para referir a instabilidade que esta empresa em particular tem sentido ao longo destes últimos anos, em que já vamos na quarta com esta nova administração, que deverá tomar posse em breve. A Anabela Gaspar, que era a administradora executiva e que pediu admissão na semana passada. Porque provavelmente e certamente já tinha acontecido com o caso do vereador Carlos Monteiro e depois com Vítor Jorge, em que de facto se revelaram que não tinham a competência necessária e as características necessárias para estar à frente da empresa daquelas. Quando o atual executivo tomou posse, tinha uma outra administração, por isso é que com 4, e cuja administradora executiva, Filipe Vaz Serra, transitou para a administração seguinte também. Exato, e que tinha dado boas provas de si, e que aliás, enaltecida quer pelo executivo PSD e posteriormente pelo executivo PS. Até que entrou ali em rota de colisão com o Carlos Monteiro, e daí resultou... E aplaudida também pelo movimento Figueira 100%. Exatamente, e aplaudida também pelo movimento Figueira 100%. Onde o doutor também era vereador. Onde eu também era vereador. E aliás, portanto, era uma administradora consensual. Eu até fui criticado por ter feito algumas perguntas na primeira apresentação de contas em que eu estive presente, como vereador aí da Figueira 100%, e fui criticado por alguns vereadores executivos do Partido Socialista por ter sido tão veemente nas minhas perguntas, e depois, curiosamente, são esses mesmos vereadores que, de um dia para o outro, acharam que ela não tinha passado de competente e de muitíssimo competente a incompetente. O que é certo é que, com as transformações que daí advieram, foi um descalabro, não é? Foi um descalabro, e os sucessores não se revelaram grandemente competentes, a razão pela qual por lá ficaram pouco tempo. Esta situação é uma situação também manifestamente infeliz, atendendo ao que o Presidente da Câmara referiu, mas não é isso que aqui está em causa. O que está em causa é o procedimento, não é agora a fazer a análise da conduta
da senhora, que levou a sair, é sobretudo o pouco cuidado que o poder político manifesta na atribuição da gestão destas empresas. Fica aqui o assunto pessoas. devidamente contextualizado. António Padrão, esta é a causa pela qual algumas empresas públicas têm uma certa instabilidade, neste caso concreto, uma empresa municipal chamada Figueira de Ovos? Poderá ser, relativamente a este caso em concreto, a informação que disponho é aquela que decorre daquilo que li na imprensa, alegadamente por motivos de ordem pessoal. Não obstante, a informação também deixará antever que poderão estar outros motivos, outras razões que levaram à demissão. O Presidente da Câmara, João Altaíde, quando foi indagado, curiosamente, por um deputado do PS e da mesa da Assembleia, sobre as causas do pedido de demissão da Ana Bela Gaspar, disse que houve um adiantamento de dinheiros que, entretanto, foi reposto. Para além do mau ambiente, das relações que se vinham deteriorando, que se vinham degradando alegadamente, entre Ana Bela Gaspar e o Presidente do Conselho de Administração, Hugo Rocha. Eu não quero fugir de forma nenhuma à questão que está a colocar, mas como não tenho conhecimento, não tenho informação que possa sustentar qualquer tipo de afirmação relativamente aos aspectos que Foucault, vou-me inibir, de momento, de me pronunciar sobre isso. Agora, a questão é a seguinte, a questão é que, conforme já foi referido, em 5 anos, 3 ou 4 administrações, torna qualquer empresa ingerível, absolutamente ingerível, ou seja, nem o mais simples exercício de gestão elementar, como seja uma análise SWOT, pode ser sequer considerada em termos de planeamento da empresa, em termos de planeamento estratégico, não pode, quer dizer, ou seja, 5 anos, 3, 4 conselhos de administração, portanto, alguma coisa não está bem com a questão daquela empresa. Eu até seria importante que o PSD, em sede quer do seu executivo e sede de partido, interrogasse o executivo, relativamente o que é que se passa nesta empresa. O que é que se passa? Porque não há, as pessoas que sucessivamente passam pelo Conselho de Administração acabam por não ficar, por um motivo, por outro, ali como que um enguiço. E seria importante que as coisas fossem esclarecidas nesse sentido. Agora, a questão é a seguinte, e vou um pouco ao encontro das palavras do Vítor Guedes. Eu devo dizer que eu sou a favor das empresas municipais, desde que as pessoas que assumam cargos de responsabilidades nessas mesmas empresas sejam escolhidas com critérios de competência, critérios curriculares, de responsabilização também, e, sobretudo, não aparelhísticos. E o histórico que nos é dado verificar é que o histórico não é favorável. O passado não foi assim. Nós sabemos que as empresas municipais foram criadas, entre outros motivos, para a facilitação do acesso ao crédito. Ou seja, para que pudessem contrair empréstimos. Aliviar a dívida da Câmara. Como não entram diretamente. Mas, quer dizer, mas enfim. Também podiam candidatar-se a determinados projetos. É evidente. Pronto, há, por um lado, a agilização, mas também há, digamos, um aspecto instrumental de facilitação do acesso ao crédito. Mas acabaram por ser, muitas delas, do jogo for the boys dos partidos. Exatamente. Isso veio-se a verificar, não é? E não é por isso também que há instabilidade, uma vez que Vítor Guedes nem sempre se escolhem as pessoas com capacidades técnicas para desempenhar o cargo. É por isso que a Câmara, no momento determinado, chegou a 90 milhões de euros de déficit, ou seja, de dívida com as dívidas líquida. Das empresas ou seja, municipais. Se somarmos a dívida da Câmara em si com as empresas municipais, chegamos a 90 milhões de euros. Isso é um aspecto muito que nos faz pensar, devemos ter alguma apreensão relativamente a isso. Então está aqui a dizer que a herança financeira do PSD
é demasiado pesada Não, e deve ser uma gestão menos criteriosa. Quando quiser discutir, e penso que já agendou na conversa prévia que tivemos, a questão da herança do PSD, eu terei todo o gosto em fazer parte dessa discussão. E vou-me reservar então se me permite, vou-me reservar para esse momento. Carlos Beja, e permita-me a expressão, aceitar um convite para a administração da Figueira de Olmos não é uma coisa sexy. Perdão? Aceitar um convite para a administração da Figueira de Olmos não é uma coisa sexy, digamos, não é atraente, não. Atendendo ao histórico recente dos últimos 4 anos, há que pensar 2 vezes antes de aceitar o convite. Pois quem for convidado, naturalmente. Claro, quem for convidado. O doutor Padrão referia aqui que alguma coisa estava mal com os conselhos de administração da empresa. Eu acho que o que está mal é a empresa. E os conselhos de administração e a gestão são consequência do que está mal na empresa. E, portanto, eu vou ser muito claro nesta matéria. Em primeiro lugar, eu sou contra as empresas municipais. Contra as empresas municipais. E, a existirem, elas devem ser assumidas pelos vereadores respectivos pelouros. Porque isto é uma forma de diluir responsabilidades. Mas foram no início. Não, mas a serem, eu sou contra a existência de empresas municipais. Mas quando existe a tutela direta, isto é, o responsável pela empresa municipal não pode ser nenhum administrador contratado externamente, seja de aparelho ou fora de aparelho. Esses são os técnicos. O responsável político, do ponto de vista da sua gestão, é o vereador da respectiva área. Ou então não existe a empresa. Porque esta é uma forma de alejar responsabilidades. Isto é, quando as coisas correm mal, o responsável não é a autarquia que cria a empresa municipal. Só é o Presidente do Conselho de Administração, Carlos. Mas é do Presidente do Conselho de Administração, mas que não tem nada a ver com a autarquia. Não tem nada a ver com nas duas administrações. Só são instrumentos políticos ou não são? Agora, em conselhos, Carlos, em conselhos pequenos, eventualmente, aquilo que propões, enfim, assentará bem, não é? Mas em conselhos já com alguma dimensão, não é fácil, não é fácil. Na antepenúltima administração da Figueira de Olmos, a antepenúltima administração da Figueira de Olmos, contando já com esta administração, que deverá tomar posse em breve, o presidente do Conselho de Administração era o vereador Carlos Monteiro, que a oposição fez questão de exonerar do cargo. Não, mas fez questão, não. Não fez questão. Fez questão é uma força da expressão. Eu peço havia motivos, segundo a oposição havia motivos. A regra deve ser, na minha opinião, a regra é a não existência de empresas municipais. E já digo porquê. Porque a questão das empresas municipais não foi para agilizar a atividade paramunicipal. Foi, sobretudo, para rodear e tornear a questão da capacidade financeira e de endividamento dos municípios. Não tínhamos ilusões sobre isto. Nem foi para colocar os jogos fora de bois. Isso é consequência. A razão primordial é esta. E num país que tinha mais empresas municipais que municípios, eu admito que em municípios de grande dimensão, em Lisboa, no Porto, casos particulares, agora, em municípios que têm 50 mil, ou 60, ou 70, ou 100 mil habitantes, ter esta proliferação de empresas municipais... Já houve 5 na Figueira. Não faz, está bem, a gente também sabe porquê, e se calhar dentro de 15 dias abordaremos essa matéria. Agora, do meu ponto de vista, isto não faz sentido. E isto liga-se àquilo que o Vítor, nosso colega, estava aqui a dizer. Nós não escolheríamos para uma empresa nossa um desses gestores, está bem, mas nós também não escolheríamos para uma empresa nossa muitos dos vereadores. Nem muitos dos presidentes de Câmara. E que são gestores da coisa pública. Portanto, isto, levado às últimas consequências, significa que a única forma de responsabilizar um vereador ou um presidente da Câmara, do ponto de vista político, pela gestão da coisa pública, também nas empresas municipais, é ele ser o responsável por elas. Não é diluir essa responsabilidade em terceiros, com maior ou menor aparelhismo. Essa é a minha visão. Mas ainda quero ir mais longe nesta questão das empresas municipais. Podia-lhe era que fosse depressa, que fosse mais longe, mas que fosse depressa. Muito rapidamente. É o seguinte, a Figueira teve 5 empresas municipais, há municípios que já tiveram 7 e 8. Municípios de pequena dimensão, Então, vamos ver, se serviços essenciais, hoje, da causa municipal e da causa autárquica, como seja
o abastecimento de água, como seja a recolha de lixo, como seja o fornecimento elétrico, enfim, hoje já são concessionados a grandes empresas, faz algum sentido para pequenas atividades ter uma empresa municipal? Mas isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Dir-me-ão, mas agora vai ser muito complicado, porque a dívida que existe nas empresas municipais vai ter que ser absorvida na sua totalidade, independentemente... E no caso da Fira de Homos estamos a falar de cerca de 13 milhões de euros. Exatamente. Muito bem. É um problema complicado, é um problema que tem que ser Apesar de resolvido. ter património superior a esse passivo, mas também, alienando esse património, não consegue alienar. Resta saber qual é. Trata-se de habitação social. Não sabemos se tem património, porque o valor do património Exatamente. hoje... Também se desvalorizou. Muito Vamos então exatamente. concluir este assunto e esta edição. Mais alguma coisa a acrescentar, Vítor Guedes? Um minuto agora Não, para cada havia, um. mas esta matéria é quase que merece ser integrada Na questão da dívida, na do questão endividamento ou seja, da Câmara. Cruzado. Exatamente, cruzado. E então aí terá mais atualidade. António Padrão? Não, eu registro com agrado a sugestão para o próximo tema. Não será o próximo, será daqui a 15 dias, o próximo será outro. E mas será participarei daqui a 15 dele com todo o gosto e com toda Bem, concluímos. Ficamos por aqui então, relativamente a esta edição do Estado do Conselho. Cá estaremos na próxima semana para mais um debate de ideias aqui na Figueira TV sobre o Estado do Conselho da Figueira da Foz.